Pronto, podem colocar o nome de vocês a partir de agora. Enquanto isso, a gente vai começar a nossa leitura. Página 62 é a leitura e a atividade na página 63, O certo? professor vai ler de novo, o professor não vai ler uma vez. É porque algumas pessoas não estavam presentes, Ah, certo? tá. Uhum. Pensar no coleguinha também. Vamos lá. Alimentos geneticamente modificados. Os alimentos com modificações transgênicas resultam da combinação de genes diferentes a fim de desenvolver nos vegetais características que proporcionem ganho de qualidade e produção. Embora sejam mais resistentes a insetos e herbicidas, apresentando alta produtividade e aumento de valor nutricional, os transgênicos, longe de eliminar a fome do mundo, a qual pode ser combatida com alimentos sem transformação genética, representam a manifestação da ganância capitalista, né? Do interesse financeiro. Essa verdade é facilmente comprovada, note que aqui não tem dúvida. Né? Ele afirma que os alimentos transgênicos representam a manifestação da ganância capitalista e diz que essa verdade é facilmente comprovada, porque os maiores beneficiados com a alimentação transgênica são os laboratórios e as agroindústrias, que obtêm aumento de lucro financeiro, impondo aos agricultores o uso da biotecnologia na atividade agrícola. Além disso, a manipulação genética de sementes enfraquece a agricultura familiar. Aquele agricultor que trabalha sozinho, que talvez tenha um punhado de funcionários, é um negócio pequeno, a qual não dispõe de recursos suficientes para adquirir os transgênicos, por serem produtos de preço elevado no mercado internacional, principalmente já que são produzidos em grande parte por empresas multinacionais, o que aumenta a dependência dos países subdesenvolvidos em relação às nações com maior avanço biotecnológico. Por isso tudo, que muitos cientistas, governantes, ambientalistas e algumas entidades não governamentais se mostram contra a utilização precipitada de transgênicos, uma vez que ainda não foram bem desenvolvidas pesquisas sobre as eventuais consequências que esse tipo de vegetal pode trazer ao ser humano e às plantações. Assim, o mais prudente é primeiro pesquisar com profundidade científico-social científico-social para depois, se comprovados os benefícios do grão geneticamente alterados, dos grãos, aliás, geneticamente alterados, liberar a disseminação do produto no mercado visando o favorecimento da humanidade e não apenas ao enriquecimento de donos dos meios de produção. Teve alguma pergunta aqui no chat. Página 63, tá certo? Para quem está chegando agora. Depende, Pedro Maciel. Tem uns que são modificados, tem outros que não, mas a gente está falando de vegetais, tá certo? Mas tem outros alimentos que também são geneticamente modificados. Por exemplo, como é o caso da ração para os animais, são alimentos geneticamente modificados. Deixa eu ver o que mais. É o cuscuz. O cuscuz que da nossa casa mesmo, que é cuscuz normalzinho. Se você for observar na embalagem dele, vai ter um T preto dentro de um triângulo amarelo. Aquilo significa que o alimento é transgênico, né? Geneticamente modificado, ou seja, passou por uma transformação genética, transgênico, tá certo? É daí que vem o nome transgênico, de transformação genética. Bom, passando para as questões da página 63, o que nós temos? Primeira questão. Você concorda que os alimentos transgênicos representam a manifestação da ganância capitalista? Note que esse artigo
Ele contém, né? Ele não é um artigo de opinião, é um artigo, não sei se dá para ler, é artigo de divulgação científica, né? Não é artigo de opinião. Mas ele vai afirmando o que o pesquisador conseguiu concluir, certo? E ele chegou à conclusão de que, aqui no final do primeiro parágrafo, note, os alimentos transformados geneticamente representam uma manifestação da ganância capitalista. Então, para o autor desse artigo, sim, os alimentos geneticamente modificados representam a manifestação da ganância capitalista. Isso para o autor desse artigo. A questão quer saber se você acha isso também, que esses alimentos transgênicos representam a manifestação, simbolizam a ganância do capitalismo, do interesse financeiro. Você acha que sim? Você coloca e justifica. Sim, eu acho que os alimentos transgênicos representam o interesse capitalista, porque... E você responde. Né? Se você acha que não, você também coloca a sua resposta e justifica, que a questão pede para você justificar. Tá certo? Quem foi que fez essa questão? Eu fiz, professor, Eu botei fiz. 7. Vamos lá, Maiane, que falou primeiro. Eu botei sim. Sim, porque são uma prova que fazem mal à sociedade em grande excesso. Certo, fazer mal é uma coisa, eu quero saber o que é que ele faz. Você colocou que sim, que você concorda que eles representam essa ganância, essa sede por dinheiro, né? Essa manifestação do capitalismo. O que você tem que justificar é o motivo de você achar, né, o porquê de você achar que os alimentos transgênicos representam esse interesse financeiro acima de qualquer outra coisa. Né? Por exemplo, o fato de a matéria-prima ser cara, ser tratada em laboratório, e nem todo agricultor dispor de recurso para isso, né? Dispor de dinheiro para isso. Ele até fala aqui no texto da agricultura familiar, que é aquela agricultura num negócio em menor escala, né? Uma fazendinha pequena. Às vezes o agricultor trabalha sozinho, ou tem 5, 4 funcionários, uma agricultura pequena. Não é uma super fazenda de dezenas de hectares, onde o homem, o dono, tem muito dinheiro para comprar essa matéria-prima. Né? É dentro dessa ideia, certa ideia financeira, que você tem que desenvolver a sua justificativa. Tá bem? Quem mais que fez essa primeira questão? Professor, eu fiz. Claro. Posso dizer? Sim, pois os alimentos transgênicos eram um tipo de mostrar uma forma de mostrar sua ganância, seu dinheiro e bens. Certo, certo. Mas por quê? É Você tem muito que plano, dizer, não é da, você tem que mais ou seguir essa ideia que eu acabei de falar, que o alimento, resumindo, que a matéria-prima do alimento transgênico é cara. Não é todo agricultor pequenininho, da cidadezinha do interior, que pode comprar. Né? Ele representa isso. E sim, o que você falou é muito válido quando você junta essa resposta, a sua resposta nessa ideia que eu falei. Por quê? Pare para pensar um pouco. Se a matéria-prima é cara, se faz mal à saúde e está todo mundo desenvolvendo, é porque, para esse grande agricultor, para esse dono de laboratório, ganhar dinheiro está acima do interesse na saúde das pessoas. Certo? É essa interpretação textual que eu quero que vocês façam desse artigo. Esse artigo vai falando, só um momento, vai falando ao longo do tempo a mesma coisa. Que o alimento transgênico não é cientificamente comprovado saudável, certo? É porque a gente está falando de um artigo de divulgação científica. Então, o autor se baseou em estudos científicos, ou na ausência deles, já que ele fala que não há estudos científicos que comprovem as vantagens dos alimentos transgênicos. Mas a gente sabe das desvantagens, né? Já que não é natural. Então, a ideia principal desse artigo é essa. O alimento caro, não é natural, nem todo agricultor pode trabalhar com isso. Isso acaba prejudicando esses agricultores
E quem produz isso tem mais interesse em ganhar dinheiro, né, em enriquecer, em encher o bolso, do que se preocupar se aquele alimento que aquela pessoa está produzindo vai ser saudável para aquela pessoa que vai consumir, né? É como se eu estivesse produzindo aqui uma comida que não faz bem, aí eu não estivesse nem ligando se vai fazer mal para o seu organismo. Professor, Eu quero dinheiro. Essa é a ideia, certo? Pois não. Tipo assim, se eu tô aqui na rua vendendo umas frutas, só que eu não sei de onde as frutas vêm. Aí a pessoa compra. professor, olha aí o chat para ver se minha resposta está correta agora. Muita gente está botando pelo chat. Ah, sim. Professor, eu complementei com uma parte que diz: e apenas se preocupa com seu dinheiro e não com as pessoas. Tá certo, mas tá nessa ideia do que eu quero mesmo. Certo? Representa a ganância, tá? Heleneide Rodrigues, representa a ganância do mundo. Sim, representa a ganância de quem produz, né? Não necessariamente a ganância do mundo. A ganância de quem produz esse tipo de alimento. Por quê? Ah, é o Miguel, tá certo. Porque era mais vantajoso esse produtor investir em pesquisa. Mais vantajoso eu falo de um sentido humanitário, social. Aqui a gente está até entrando um pouquinho na ética. É mais vantajoso investir em pesquisa para fazer o alimento mais saudável possível do que fazer qualquer coisa cara para acabar com seus concorrentes, você vender, ganhar dinheiro e a saúde de quem consome ir lá para baixo. Isso é mais vantajoso do ponto de vista humanitário. Mas é justamente o contrário que o capitalismo aqui está pensando. O capitalismo aqui está pensando só em ganhar dinheiro e não quer nem saber da saúde dos outros. Né? Então, essa é a ideia principal do texto e principalmente é o que a questão pede, a primeira questão pede, se você colocar resposta afirmativa, certo? Se você acha que não, que os alimentos transgênicos, eles não representam essa ganância, essa vontade de ganhar dinheiro acima de qualquer coisa, você justifica, tá certo? Mas a opinião do texto e a opinião da maioria das pessoas é que sim, representa essa ganância. Vamos lá. Novamente, na sua opinião. Quais são as vantagens e desvantagens da utilização de alimentos transgênicos? Essa daqui Professor, eu posso usar, tem que professor? pesquisar, certo? Professor, eu posso dizer aqui, professor? Diga, tá, você falou? Eu escrevi aqui. O lugar em que o gene é inserido não pode ser controlado completamente, o que pode causar resultados inesperados, uma vez que os genes de outras partes do organismo podem ser afetados. Isso. Certo, essa aí é a desvantagem, né? Quais são as vantagens que você pesquisou? Professor, eu até mandei para o senhor, pelo coisa lá, pelo Google Classroom. Eu fiz Certo. tanto no caderno quanto no livro. Posso ler Página um? 63, tá? Pode falar. A vantagem, o aumento da produção de alimentos e a desvantagem, possível aumento das reações alérgicas. Então, assim, aí tem outros, só que não estou aqui de ler tudo. Pode ler. É muito grande, professor. Vai Ah, passar correndo. sim, sua resposta eu lembro agora, tô lembrando. Uma das vantagens é que, assim, vai atrair muitas pessoas e vão fazer muitas pessoas quererem comprar, não é? Sim, é uma das vantagens, porque vai aumentar a produção, né? Assim, a gente tem esse tipo de produção, tem esse outro tipo de produção, e tem essa produção aqui dos alimentos transgênicos. É mais uma opção, né? Vai ter mais um outro público-alvo, né? Vai ter pessoas que vão comprar aquilo ali. Essa é uma das vantagens. A movimentação do mercado, né? Resumindo, a movimentação do mercado é a principal vantagem, porque quando a gente movimenta o mercado, a gente movimenta dinheiro no bolso de todo mundo, né? No bolso de Ou quem seja, produziu lá no campo, de quem levou do campo para o laboratório, de quem levou do laboratório para empacotar, de quem levou da empacotadeira para o mercado e de quem levou do mercado para a sua casa. E você também que comprou. Então, mexe no bolso de todo mundo, certo?
A principal vantagem é essa, a movimentação financeira, a movimentação do mercado. A desvantagem, a principal é essa que você falou. Não dá para controlar a manipulação de todos os genes. Alguma reação inesperada, né, do ponto de vista científico, pode acontecer. Porque, como o texto falou, né, embora a questão peça a sua opinião, você está pedindo a sua opinião embasada numa pesquisa. E claro que vai ser uma pesquisa científica. Como o próprio texto diz, não há estudo suficiente que comprovem as vantagens, que comprovem que realmente é bom. Porque vai ter desvantagem? Vai. Mas se as vantagens forem maiores do que as desvantagens, pode até ser legal, pode ser interessante. Mas não tem nenhum estudo que diz isso. A gente tem do contrário. A gente tem muita desvantagem do ponto de vista científico e a gente só tem a vantagem financeira. Isso para quem produz, né? Que é o maior beneficiário dessa vantagem. O resto é só desvantagem, né? O ideal mesmo, comida natural, saudável. Ou seja, professor, eu escrevi como vantagem, um pequeno trechozinho de vantagem e o aumento de vendas desses produtos. Tá ótimo. De quem colocou, de quem eu vi, de quem colocou lá no Classroom, a sua e a da Maiane agora também estão ok, estão dentro da ideia do que eu queria. Mais importante do que estar nas palavras que eu queria, estar na ideia que eu queria. É bem mais interessante. Mostre que vocês pesquisaram. Terceira questão, vamos lá. Identifique, lembrando que eu falei isso aqui na aula passada, tá? Identifique, nas palavras abaixo, a ocorrência de ditongo e hiato. Vamos lá. Maiane, ganância é ditongo ou é hiato? Eu botei ditongo, não sei se está correto. Eu coloquei ditongo. Ganância ocorre em ditongo. Claro que é ditongo. Simon, beneficiados ocorrem de ditongo ou um hiato? Hiato. Alguém colocou o ditongo? Eu coloquei hiato. Eu botei hiato, acertei Botei de hiato. novo. Ocorre um hiato. Muito bem, pessoal. Professor, João Vitor, biotecnólogos Oi? ocorrem de ditongo ou um hiato? Ditongo? Ocorre um hiato, João. Eu coloquei hiato. Eu coloquei hiato. Eu também coloquei hiato. então, bio, não sei o que lá é hiato. Biotecnólogos, aliás, biotecnológicos. Biotecnológicos ocorrem em hiato. Gabriel Ribeiro. Consequências ocorrem de ditongo ou um hiato? Em consequência. Ditongo. Eu coloquei ditongo. Consequências ocorrem de ditongo. Ditongo, acertei. Aliás, tem mais um, né? Ambientalistas. O que é que ocorre em ambientalistas? Temos Hiato. Hiato. Temos um hiato, muito bem. Professor, Vamos lá. Temos um Professor. hiato. Muito bem. Professor, Ótimas respostas, pessoal. a única que eu errei foi na hora da minha vez. Aí nas outras eu acerto, o povo ruim. Tá tudo bem, João, tá tudo bem. Errando, assim, a gente aprende mesmo. Eu gosto de ver o esforço de vocês, pelo menos. O esforço já é muita coisa, tá certo? Consequência de ditongo? Consequências, sim, temos um ditongo. Tá. Temos uma vogal, uma semivogal ali, certo? Vamos lá. Professor, em consequência, temos 2 ditongos. Sim, realmente é verdade. Temos 2. Vamos lá, quarta questão. No trecho abaixo, justifique o uso do acento circunflexo na palavra destacada. Qual é o texto? Os maiores beneficiados com a alimentação transgênica são os laboratórios e as agroindústrias, isso, que obtêm aumento de lucro financeiro. Certo? Posso dizer, professor, que eu escrevi? Posso dizer, professor? Pode sim. Primeiro, Oxítona. é oxítona, é isso mesmo que eu queria saber.
por estar indicando uma palavra no plural. Eu botei assim, professor. Tem esse acento na palavra obtém, pois é oxítona, é fechado. Certo, mas ela tem esse acento circunflexo não apenas porque ela é oxítona, né? Geralmente, O que vocês ela estão que me dizendo é o seguinte, é que se for oxítona, vai levar acento circunflexo. É isso? Não. Tem uma regrinha para a acentuação das palavras. Ela é oxítona e ela recebe acento circunflexo porque ela termina em EM, certo? Tem uma regrinha que, se vocês ainda não viram, eu coloco no chat, aliás, no Classroom, ou eu faço um vídeo também explicando a regra de acentuação, Eu tô no Crash com. porque tanto as paroxítonas, as proparoxítonas e as oxítonas recebem o seu acento ou não de acordo com a sua terminação, certo? Ela que recebe o circunflexo, não apenas porque ela é uma oxítona, mas porque ela é uma oxítona terminada em EM, certo? Essa é a regra, ok? Professor, Não é, com professor? licença. Com licença. Pois Diga não. como resposta, Sem professor. falar que ela está no plural, né? Já que ela se refere a laboratório e agroindústrias. Então, professor, é como o senhor disse, isso acontece também com a palavra tem. Quando ela está no singular, é simplesmente a palavra tem. Quando ela está no plural, tem esse circunflexo, não é? Isso. A mesma Professor, coisa para então, como é a vem, né? resposta? Eu deixo oxítona porque é Oxítona, fechado e o que no mais? plural, terminada em EM, certo? Oxítona, no plural, terminada em EM. M de Márcio, certo? A palavra vem também é do mesmo, segue a mesma regra. Ele vem, no singular, é sem acento. Eles vêm é com acento circunflexo, indicando, né, o plural. A mesma palavra que você usou foi um ótimo exemplo. Ele tem. T-E-N. Sem acento. Por que sem acento? Porque está no singular. Agora, se for eles têm, T, E, acento circunflexo, M, leva o acento circunflexo. Por quê? Porque está no plural. Né? Nesse caso, ó, oxítona, terminada em EM, no plural, põe-se o acento circunflexo. Certo? Compreendido? Aqui no Sim. caso a gente tem o obtém. Vamos lá. A palavra consequência, essa aqui também precisou de pesquisa para fazer, tá? A palavra consequência foi alterada com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Qual alteração foi essa? Eu até lhes dei a dica. Foi a mesma alteração que sofreu a palavra 50, né? Tinha um negocinho lá que hoje não tem mais, e a mesma alteração que sofreu a palavra linguiça. Tinha um sinalzinho lá que hoje não Professor, tem posso mais. falar? Posso falar? Posso falar, professor? Fala, os dois, pode falar, Maiane. Eu botei assim, na palavra foi tirado os acentos do U, que eu pesquisei na internet. Certo, certo. Pois é, Pode, professor, né? pode. Haviam 2 pontos acima do U e foram retirados. E agora essa é a palavra consequência, como nós conhecemos, com um acento circunflexo. Ótimo, ótimo. Tá 99% correto. Porque é esse Nossa. 1% que eu quero de vocês. Qual é o nome desse acento? A gente tem, ó, tio, circunflexo, agudo. Todo sinal da língua portuguesa tem um nome, né? Todo sinal tem um nome. Qual é o nome desse sinal? Professor, tem uma pergunta. Quando Sim? tem 2 acentos na palavra, quando que fica? Que esse daqui tinha 2 acentos. Pode falar, amanhã. Ó, professor, perguntei assim, o seguinte. Como é que faz que a palavra tem 2 acentos? Como é que fica? Porque nesse caso aqui tinha 2 acentos a palavra. Sim, o que vale é esse último. Mas o nome do termo é trema. Trema, certo? Não apenas você se atende ao acento, se atende à entonação também, certo? Consequência. Sequência. Esse tem uma entonação, ele tem um valor sonoro, né? Uma potência maior.
consequência, certo? O nome do sinal é trema. Foi Trema, que lembra o verbo tremer mesmo. T-R-E-M-A, trema. A resposta mais adequada, né? A palavra perdeu o trema. São aqueles 2 pontinhos em cima do U. A mesma coisa aconteceu com a palavra 50, com a palavra linguiça e com quaisquer outras palavras que levavam a trema, aliás, o trema, na língua portuguesa, né? Como é que escreve trema? Trema é da mesma maneira que eu estou falando. T-R-E-M-A, trema. Oxi. Tá bem? Ana Paula, repetir a 4ª questão. Claro. A 4ª questão é o seguinte, né? Ele quer saber da regra de acentuação gráfica da palavra obtém. Você coloque que ela é uma oxítona, terminada em EN, certo? EN de Maria, oxítona, terminada em EN no plural. Porque nem toda oxítona terminada em EN vai levar acento, né? Se ela estiver no singular, por exemplo. E lembrando, para quem chegou um pouquinho depois, eu vou colocar essas regras de acentuação, que são importantíssimas, para a gente não se perder, né? Satisfaz muita dúvida da gente. Agora nós vai para a página 66, professor. Isso, e vai ficar a gente está... eu vou fazer esse documento para vocês fazerem um pequeno artigo de divulgação científica também, certo? Claro que eu vou dar um prazo razoável para vocês fazerem isso, certo? Já que vai ser individual, vai exigir um certo trabalho de vocês. Eu sei que vocês têm outras disciplinas, os professores também exigem trabalhos, e nesse período está realmente difícil, né, fazer certas pesquisas, já que vai ser individual. Então, vamos lá. Vamos para a página 66, para um novo gênero textual. Agora vamos para a entrevista. Professor, vai passar para casa para a gente fazer um artigo de divulgação científica. Como é que se faz? Professor, como é que se faz isso aí que o professor vai passar? Vai ter lá no Classroom um documento para vocês lerem, que vai estar todas as instruções bonitinho. Eu vou colocar um exemplo também, vou colocar um artigo de divulgação científica também, tá? Quem não puder, claro, quem não puder fazer no computador, que eu acredito que é bem melhor, a maioria fazer à mão mesmo, façam à mão, certo? Mas é um pouquinho trabalhoso, mas é um trabalho, pessoal, muito importante para a formação de vocês, e que já agora, né, no 6º ano, é fantástico vocês já fazerem um artigo de divulgação científica, porque tem muita gente que só faz isso quando chega na faculdade, nunca tem nem contato com isso. Vocês já vão fazer uma agora, vão ver as instruções, vão ver como é que é. Não se preocupem, é como fazer um bolo. Tem receita. Oxi, Tem o uma bolo é receita. mais fácil. Não. Tem uma receita Eu não sei fazer para você fazer um artigo de Professor, o bolo é divulgação mais científica. fácil. Só um minuto, pessoal. Prestem atenção, O isso é bolo é mais importante. fácil. Tem orientações para você fazer um poema? Tem. Tem orientações para você fazer um soneto? Tem. Tem orientações para você fazer uma crônica? Tem. A gente aprendeu, né? É razoavelmente fácil. Tem orientações para a gente fazer um artigo de divulgação científica? Tem. É só outro tipo textual, outro gênero. É só isso. A gente não sabe Professor. como funciona, certo? Vamos lá. O tempo Nós está devemos voando. Professor, um assunto e depois de novo. produzir, né? professor, me lembrei que tem um caderno para corrigir. Se o professor for corrigir, que é até aquele soneto que o professor passou para a gente criar. Eu Não, quero mãe, que dá vocês me devolvam essas atividades do caderno lá pelo Classroom, tá certo? Por quê? Porque tem algumas pessoas que não gostam, né, de corrigir assim em público, para todo mundo ver. Lá eu corrijo e devolvo a atividade só para você ver, né? Os demais alunos não veem as minhas anotações, as minhas correções que eu fizer em cima do seu texto, certo? Então é bem mais interessante que você me devolva lá pelo Classroom, e só quem vai ver é você que produziu e eu, professor, certo? Isso é interessantíssimo, né? Professor, o senhor vai botar lá? Como é que vai ser? Como é que a gente vai fazer? O artigo? Sim. Certeza, meu querido. Vou sim, vamos lá. Começar aqui na página 66,
É uma leitura. Deixa eu só ler o que é que vocês puseram no chat. Tá ok, tá ok, tá ok. Vamos lá. MPB para crianças. Compartilhar uma experiência verdadeiramente musical é romper com estereótipos sobre a infância. Essa é a proposta dos músicos Paulo Tati e Sandra Pérez, que se uniram no projeto Palavra Cantada, em 1994, dispostos a encarar o desafio de fazer música de qualidade para crianças. Atualmente, o selo musical conta com 20 títulos em seu catálogo. Pé com Pé é o trabalho mais recente, um álbum duplo, um deles apenas instrumental, com 15 canções inéditas, cada uma delas baseada num ritmo brasileiro. Na história do selo, 4 trabalhos ganharam o prêmio Sharp de melhor álbum infantil. Canções de Ninar foi o primeiro disco de Pérez e Tati, aliás, lançado em 94. Em seguida veio Canções de Brincar, que contou com parceiros como Arnaldo Antunes, Luiz Tati, Edith Derdick, aliás. No CD Cantigas de Roda foram feitas releituras das cantigas infantis que fazem parte do folclore brasileiro. Em 99, o Palavra Cantada lançou 2 álbuns de músicas com narração de histórias. Mil Pássaros, em parceria com a escritora Ruth Rocha. E Noite Feliz, com histórias de Cândido de Alencar Machado. Em 2001, foi a vez do CD-livro Canções do Brasil. O Brasil cantado por suas crianças, concebido a partir de pesquisa e gravação de músicas infantis, feitas pelos 26 estados do país. Nesta entrevista à Consciência, Paulo Tati fala sobre os princípios que permeiam o processo de criação e trajetória da palavra cantada. Agora aqui a gente vai ter a seguinte estrutura. Essas letras que estão mais escuras são do entrevistador, né, dessa revista Consciência. E essas letrinhas aqui normais, que não são escuras, são a palavra do entrevistado, no caso, esse Paulo Tati. Vamos lá. É bom vocês lerem, tá certo? Vão acompanhando a página 66. Acompanhe a minha leitura. Consciência. O selo Palavra Cantada já tem 11 anos e mais de 20 discos lançados. Qual a sua avaliação sobre a trajetória do projeto? Paulo Tati. A essência do trabalho Palavra Cantada é procurar fazer uma música que convença a criança, aos seus pais e educadores, ou seja, uma música que seja boa e tenha qualidade musical. Não adianta só ter boas ideias ou querer passar uma mensagem para a criança. O Bob Marley, por exemplo, ao defender suas ideias em relação aos afrodescendentes, ou o John Lennon pregando a paz em suas letras, se no trabalho desses ícones não houvesse qualidade na sua linguagem musical, eles não conseguiriam imprimir nas pessoas as ideias presentes nas letras de suas canções. Preocupar-se apenas em passar uma mensagem para as crianças não é suficiente se não houver um trabalho com a canção. Sandra Pérez, eu e nossos outros parceiros não mergulhamos na ideia, nós mergulhamos na criação. Além disso, no Palavra Cantada, nós procuramos um mundo de interseção entre a criança e o adulto. Buscamos uma ligação entre esses dois universos. Não fazemos música só para criança. Muitas das nossas músicas, na verdade, comentam a infância e transmitem uma experiência de nostalgia da infância. Consciência. Atualmente,
existe todo um mercado em torno do que seria o entretenimento infantil. O senhor acredita que o trabalho do Palavra Cantada vai num sentido contrário ao dessa segmentação, buscando uma música que seja mais universal? Tomara que dê tempo de terminar. Tiago, você está apresentando, certo? Tati, nós já começamos com essa preocupação. Nosso primeiro disco foi o Canções de Ninar. Quando lembramos o ato de ninar, estamos sempre pensando na relação de um adulto com uma criança. Quem nina uma criança é um adulto. A partir daí, no nosso trabalho, nunca pensamos numa criança sozinha, mas sempre acompanhada de um adulto. A ênfase nessa relação, como eu já disse, é uma característica do nosso trabalho. E isso se reflete na nossa plateia, sempre dividida entre adultos e crianças. Pessoal, é o seguinte, pelo que eu estou vendo aqui, não vai dar tempo de ler todo o texto, ler as questões e explicá-las. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar aqui para as questões. Vai ser extremamente necessário que vocês leiam, certo? Para que eu explique pelo menos as questões, que é muito importante. A minha explicação, vocês não podem perder. Talvez vocês possam perder a minha leitura do texto e vocês leem em casa, certo? Então, vamos lá. Segundo os músicos, passando para a página 69, para explicar as questões. Segundo os músicos, Paulo, Tati e Sandra Pérez, qual é o objetivo do Palavra Cantada? Interpretação textual, mais recorte, né? Que eu acabei de ler o objetivo deles ali na primeira página. Está tudo ali. Você vai colocar um pouquinho com as suas palavras e um pouquinho de recorte do texto. Na sua infância, quem foram as pessoas que mais influenciaram seu gosto pela música? Claro, resposta pessoal. Você pode falar que foi seu pai, com as músicas que ele ouvia, sua mãe. Ou então você pode falar de algum artista, né? Tal artista, o guitarrista, seja lá quem for, me influenciou. Eu gosto desse gênero musical por causa dessa pessoa, certo? Ou dessas pessoas. Terceira questão. Classifique o verbo destacado conforme o tempo, o modo e a pessoa. Nós queremos romper com esses estereótipos. Vamos lá. O verbo queremos. Ele quer o quê? Aqui na questão. O tempo, o modo e a pessoa. Certo? Tempo. Pretérito, presente ou futuro. É o presente perfeito? É o pretérito imperfeito? É o pretérito mais que perfeito? Não sei. Você que vai colocar a resposta. Certo? O modo está no imperativo? Está no indicativo? Está em qual modo? Leia, preste atenção, atente às regras de conjugação e coloque a resposta em relação ao modo. Pessoa. Pessoa, o que é que ele quer aqui nessa parte de pessoa? Está na primeira, na segunda ou na terceira pessoa? E principalmente, está no plural ou está no singular? Né? Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. É isso que você vai fazer nessa questão. Colocar o tempo, passado, presente, futuro, em qual passado está, em qual presente está, certo? Colocar o modo, indicativo, imperativo, qual modo está, subjuntivo. Esse é o modo que você vai colocar. E a pessoa, primeira, segunda ou terceira, do plural ou singular. Quarta questão. A entrevista é um gênero que muitas vezes o entrevistado defende opiniões sobre determinados assuntos. Esses trechos a seguir, retirados das respostas de Paulo Tati, indicam aquele que não representa a defesa de um ponto de vista. Ou seja, uma dessas alternativas aqui não é a representação de um ponto de vista. Você vai marcar qual? O Palavra Cantada é voltado apenas para o público infantil? Sim ou não? E por quê? Você justifica sua resposta. Certo? Bom, pessoal, tá cravado aqui 1 minuto. Tchau, professor. 1h40, tá certo? Tchau, professor.
Um abraço para vocês. Tchau. Até a próxima. Certo? Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Que aula Fica- agora? É do sei lá quem. É do, sei lá, eu acho que é Tumezinho. É português. Não, é